E o Boulos não vai ganhar, irmão. Esquece, pode ficar tranquilo. O povo de São Paulo, da capital, o povo inteligente, irmão. O povo inteligente. Eles já passaram por essa fase, passaram por Marta Suplicy, passaram pelo Haddad, que foi o pior prefeito que São Paulo já teve, e nem conseguiu se reeleger, tão ruim que era. Na minha opinião, eu acho que a eleição vai ficar entre Pablo Marçal e Nunes. E acho, por tudo e tal, que o Nunes deve ganhar. Deve ganhar. Seria o melhor para São Paulo, na sua visão? Cara, eu não sei dizer, porque assim, como eu não moro em São Paulo, mas eu acho que é o... Mas você tá ali perto. Eu acho que é o mais coerente. Você tá rodeando. Eu acho que é o mais coerente para São Paulo. Acho que é o mais coerente. Já tá lá, sabe como funciona a máquina. Ah, mas ele roubou não sei o quê. Uma coisa é roubar, outra coisa é estar investigado. Então, até que prove o contrário, deve ser o melhor. Tá. Deve ser. Entendeu? Eu não posso afirmar. Né? E agora também tem essa guerra do pastor Silas Malafaia, com o Pablo Marçal e tal. Isso aí... O número de rejeição do Pablo diminuiu depois que o pastor Silas... Isso, então, é que assim, cara, eu vou falar uma coisa pra você sobre esse assunto. Isso é a minha opinião, entendeu? Depois, eu ouvi um monte de gente falando um monte de coisa, mas eu vou dar minha opinião sobre isso. O que eu penso sobre isso? Eu acho que o pastor Silas Malafaia tá certo. Fez o vídeo dia 7 de setembro, explicou por que o Pablo Marçal não subiu no palanque, acabou. Tá bom. Era só aquilo ali. Era só aquilo que tinha que explicar. O que está vindo agora, e aí eu assisto todos os vídeos do pastor Silas Malafaia, e ontem ele fez vídeo para falar de pastores que apoiam o Pablo Marçal. E ele apresentou um monte de prova, né, contra o Pablo Marçal é contra dízimo, o Pablo Marçal falou em outros vídeos no passado aí, né, que contra igreja, que não é evangélico, é cristão, falou sobre a ceia e tal. Isso são coisas que estão no passado do Pablo Marçal. Como também está no passado do pastor Silas Malafaia, ainda quando ele tinha bigode, ele dizia: Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, e levantou a mão do Lula. Mas isso não é submissão e oração pelas autoridades? Em 2010. Você pode orar pela autoridade, mas não precisa tocar trombeta por elas, nem... né? Oração pelas autoridades. Deus abençoe o Lula. É a mesma coisa, eu vou pedir que Deus amaldiçoe o Lula hoje? Não. Sendo que o cara está na presença do Brasil? O que eu estou tentando dizer é que não é sobre Deus abençoar ou não, porque eu também oro para Deus abençoar o Lula. Porque a Bíblia diz que antes de você pedir qualquer coisa, você deve pedir para que Deus abençoe as autoridades. O que eu estou dizendo é que querer pegar o passado do Marçal e fazer do passado dele um presente, então o pastor Silas abre precedente de pegar o passado dele, que apoiou Dilma, que apoiou Lula e fez campanha para eles, e trazer para o presente. Qual o presente hoje do pastor Silas Malafaia? Bolsonaro. O menino pode ter mudado de opinião? Pode ter mudado de opinião, faz parte do processo. Aí eu vi o pastor Silas Malafaia falando ontem assim, quem colocou a cara a bater, quem que respondeu contra os gays, contra as leis e tal, foi ele. E eu, aplaudo o pastor Silas Malafaia por isso. Sabe por quê? Porque se eu tivesse feito o que ele fez, não tinha relevância nenhuma. E todas as leis iam ser votadas. Por quê? Porque eu não tenho a relevância que ele tem, nem o nome que ele tem. Então, ele tem o nome que tem para isso mesmo, Eu não tenho que ficar pedindo para eu ir lá, não, Quem é você? Eu sou o Carlos Eduardo, que foi nas manifestações, que votei no Bolsonaro. Só que você acha que eu vou convocar uma manifestação para Paulista amanhã? Você acha que vai quantas pessoas? Vai ninguém. Então pronto. Vai... E se o Silas Malafaia convocar? Vai aquele tanto gente. Que foi então pronto. 17. Então pronto. Então não tem que ficar se gavando por isso. Quem que foi lá defender a igreja? Ele, porque se eu fosse lá falar contra aborto, eu ia falar de forma resumida. Mas ele não, ele tem profundidade no assunto. Ele estudou para isso. Ele não disse que ele é profeta? Profeta não reclama da vocação. E quando reclama, eu queria morrer. Deus falou assim, quem vergonha na casa? Vai dormir, Elias. Vai dormir. Dorme. Acorda, come. Dorme de novo. Acorda, bora caminhar. Tem 7 mil joelhos que não se dobraram. O fato de alguém não se manifestar como ele se manifesta, não quer dizer que essa pessoa não é de direita, não quer dizer que essa pessoa não é conservadora, não quer dizer que... Esse é o meu ponto de vista quanto a tudo que ele falou. Não quer dizer nada, cara. E o fato dele falar, o jeito que ele fala e de se expor, o jeito que se expõe, é porque ele foi chamado para isso. Quem pede chuva não pode reclamar da lama. Entendeu?
Na verdade, ele só fez uma defensiva das críticas que estão fazendo Sim, não, contra ele então, sobre não. o posicionamento dele Então, a respeito de a respeito do Marçal, Bolsonaro. né? Então, mas o que eu digo é isso, porque a impressão que dá é que se não fizer o que ele faz, você não tem moral para falar. Tem moral para falar. Entendeu? Só não vai ter audiência, Porque né? não é só conservador, quem tem voz. O Nicolas é um baita do conservador. Ele tem voz. É um baita do cara. Parabéns. Pastor Marco Feliciano, baita do Marco Feliciano. voz. Isso aí não vai falar o que do Marco Feliciano? Quanto a essas coisas, não tem o que falar dele, irmão. Ele mete a cara, põe a cara a bater lá. E ó que antes foi perseguido. Era ele sozinho, né? Nos recursos humanos lá, quem que teve do lado dele? O pastor Cícero Malafaia teve do lado dele. Mas teve alguém da direita que teve do lado dele? Lembra aí de um deputado evangélico que estava do lado dele lá, quando ele apanhou, rebentaram o carro dele, foram na porta da igreja dele, um monte de grupo de homossexuais e plantaram lá. Ó, dentro do avião. Dentro do avião. Quanta cena lá, os caras falando na cara dele, faltando cuspir nele. E o que ele fez? A dele. Então, assim, essas pessoas foram colocadas lá para isso. Foi igual o Mardoqueu falou para Esther. Falei, ó, você tá aí, é para isso. Mas se você não nos livrar, de outro lado vai vir socorro. Então, o pastor Cícero Malafaia, Marco Feliciano, Licos, e toda essa gente, falando mais do pastor Cícero Malafaia, que não é político, mas é uma voz profética, né? Ele é uma voz profética. Ele tá aí para isso. Agora, a guerra pessoal dele com o Pablo Marçal é outra coisa. Ah, eu quero provar que... Para mim, não precisa provar nada sobre o Pablo Marçal. Nada. O que ele falou para mim que interessava sobre o Pablo Marçal foi o primeiro vídeo dele. Não subiu no palco porque chegou atrasado. Beleza, ok, tudo certo. O Pavinato, agora lembrei do nome. O Pavinato mostrou as conversas de WhatsApp, o pastor Silas perguntando para ele se ele ia na manifestação, ele não respondeu. Aí perguntou na sexta-feira de novo, ele também não respondeu. Para mim, basta. O que está acontecendo daqui para lá, para mim, torna-se pessoal. Para mim, torna-se pessoal. Entendeu? E aí, para mim, não interessa. Aí o povo... Por quê? Porque aí tem uma cobrança. Se você está falando mal do Pablo Marçal, que, aspas, é conservador, então se apoia o Nunes, que é do MDB, que é um partido de esquerda. Então, se você, como ele disse, ele não se posiciona no primeiro turno para prefeito, porque ele trabalha para eleger os vereadores. Ok. Então, por que tanta fala do Pablo Marçal? É. Entendeu? Esse é o questionamento. Né? Vamos ficar falando muito, que amanhã vai falar assim, teve um cara aí que falou, quem é você na fila do pão? Eu não sou ninguém na fila do pão, até porque eu não estou na padaria. Tá entendendo? Mas essa é a minha opinião. E você acha que essas falas do pastor Silas Malafaia sobre o Marçal têm aumentado o número de rejeição do Pablo? Isso tem favorecido a esquerda. Porque só demonstra a fragilidade da direita, a desunião da direita e de que a direita não é coisa nenhuma no Brasil. Os caras da esquerda estão sorrindo, aplaudindo, achando maravilhoso cada vídeo, cada corte, toda vez que o Marçal vai lá, eles amam isso. Só fortalece a direita. A esquerda que também fala mal dele, arrebenta com ele, esculacha ele. Se isso vai ajudá-lo ou não, não sei. Porque também ele faz coisa que foge da realidade, né? Por exemplo, ele se comparou lá a Trump e a Bolsonaro. Aquilo ali foi o cara tomou um tiro, o outro uma facada e ele uma cadeirada. Aí ele quis fazer a comparação. Poxa, por que nos odeiam tanto? Não, irmão. Esse é o problema. Parece que tudo para ele é corte. Tudo para ele é para ganhar seguidores. E São Paulo não precisa de seguidores. Precisa de um prefeito sério.